tarde. Hoje nós teremos a nossa quarta aula. Nosso conteúdo é um conteúdo muito importante para a nossa produção textual e também para nossa produção de textos orais. Ele é importante porque ele nos auxilia, né, na construção das nossas orações. A classe de palavras e pronomes. Nós já tínhamos falado um pouquinho sobre os pronomes lá na nossa aula sobre classe de palavras. Eu falei com vocês que era importante a gente ter um momento, né, para trabalhar só essas classes de palavras, como pronomes e verbos. Então, essa nossa aula de hoje vai ser toda dedicada a classes de palavras, que elas são muito importantes para a nossa produção textual, né? Então, assim, nós não poderíamos deixar de ter um olhar, né, mais específico para os pronomes, porque eles são fundamentais para a construção do nosso texto, né? É importante para a construção de um texto bem elaborado e também ele é importante para que haja as ligações entre o texto, as partes do texto, certo? Então, nossa aula de hoje, nossa aula 4, terceiro bimestre, é conteúdo dos segundos anos, professoras Aline, Ana Patrícia e Fernanda. Nós temos aqui, a nossa aula ela tá dividida, né? Nós vamos apresentar um pouco sobre o conceito, aí vamos falar, importantíssimo, a forma e a função dos pronomes, falarmos sobre a função sintática e vamos falar um pouquinho sobre as classificações. Vamos falar um pouco sobre os pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes de tratamentos, pronomes indefinidos, interrogativos e relativos. Bom, no conceito, né, eu estou trabalhando aqui, os pronomes são uma classe gramatical variável que se subdivide entre pessoais, retos e oblíquos, de tratamentos, demonstrativos, possessivos, relativos, indefinidos e interrogativos. Nesse conceito, nós já havíamos abordado, os pronomes eles variam em gênero e número. Bom, pronome é uma classe de palavra variável, cuja finalidade é substituir ou determinar um substantivo. Ele se classifica em razão dessas funções. Aquele que substitui o nome é chamado de pronome substantivo. E o que determina, acompanha, é pronome adjetivo. Olha, quando eu estou falando que o pronome é uma palavra que varia para acompanhar o substantivo. Então, eu estou dizendo, meu capacete, né? Então, capacete masculino, singular. Minha bolsa, bolsa feminino, singular. Então, eu vou utilizar o pronome possessivo de acordo com o substantivo que eu estou adjetivando, acompanhando. Agora, quando eu vou substituir? O aluno está atrasado. Ele perdeu o ônibus. Esse ele está se referindo a aluno. Então, ao substituir o nome, eu vou concordar com ele em gênero masculino e número singular. Os pronomes substantivos, ao substituir o substantivo, exercem a mesma função sintática que este exerceria. Núcleo do sujeito, núcleo do objeto direto ou objeto indireto, núcleo do complemento nominal. João passou no vestibular. João é o núcleo do sujeito. Ele passou no vestibular. Ao substituir João pelo pronome ele, este passa a ser núcleo do sujeito e vai concordar com João, que é masculino, e singular, ele. Gosto de João. João é núcleo do objeto indireto, né? Eu gosto de quem? De João. Gosto dele. Dele está substituindo João. Ao substituir João pelo pronome oblíquo tônico dele, né? Este passa a ser núcleo do objeto indireto e vai concordar com João em número e em gênero.
Os pronomes adjetivos. Quando o pronome adjetivo, ele acompanha, né? Ele não vai substituir. Os pronomes adjetivos vêm sempre junto ao substantivo, ao que se refere. Por isso, sempre exercem função sintática de adjunto adnominal. Meus livros sumiram. Meus é um pronome adjetivo e exerce função de adjunto adnominal do núcleo do sujeito, livros. Por isso que meus, ele se encontra no plural masculino, porque ele está concordando com o nome, livros. Assistir a este filme. O pronome demonstrativo este é um pronome adjetivo e exerce função de adjunto adnominal do núcleo do objeto, filme. Por isso ele se encontra no masculino singular. Professor, isso é besteira. Não. Muitas vezes é onde nós temos mais problemas na nossa escrita. É na concordância do nome com o seu pronome, né? Então, nós temos essas dificuldades. Então, nós vamos aqui identificar os pronomes de duas formas. Quando ele exerce a função de substantivo, ocupa o lugar do substantivo. Este é o meu lugar. Quando ele exerce a função de adjetivo, ele acompanha o substantivo, determinando: este lugar é meu. O lugar que é o núcleo, certo? Pronomes, eles são palavras variáveis que identificam na língua os participantes da interlocução. Pode ser a primeira, a segunda, terceira pessoa. Ele também identifica eventos ou a situação às quais o discurso faz referência, terceira pessoa. Quais são os grupos de pronomes? Pronomes pessoais, pronomes de tratamento, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos, interrogativos e relativos. Bom, os pronomes também são subclassificados em pessoais e eles se dividem em dois grupos. Caso reto, pessoais, no caso reto, são aqueles que estão participando do discurso. E pessoais, no caso oblíquo ou átono, eles são relativos àqueles pronomes que vão ser objeto direto ou indireto, certo? Nós vamos ter pronome de tratamento, possessivo, demonstrativo, indefinido e interrogativo. São os pronomes que determinam a flexão de pessoa da oração. Primeira pessoa, o ser que se manifesta, fala no processo comunicativo. O enunciador, o locutor, o emissor. Segunda pessoa, o ser que recebe a mensagem e decodifica, o receptor, o interlocutor. Terceira pessoa, o ser sobre o qual se fala no processo comunicativo. Então, nós vamos ter aí a primeira pessoa, o ser que se manifesta, aquele que fala. O ser, segunda pessoa, o ser que recebe a mensagem, decodifica, o receptor, interlocutor. E a terceira pessoa, o ser sobre o que se fala, o comunicado ou o determinante. Vamos ver aqui, ó. Nós, quando falamos em primeiras pessoas do caso reto, eu estou falando do eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e ela. Quando eu estou falando pronomes pessoais do caso oblíquo, eu divido em dois grupos. Dos grupos, o primeiro grupo, né, átomo, e o segundo grupo, tônico. Os átomos são me, te, coa, le. Nos, vos, se, os, as e leis. E os tônicos? Mim, comigo, ti, contigo, si, ele, consigo. Nós, conosco, vós, convosco, si, eles, consigo. Bom, professora, eu nunca aprendi isso. Eu também acho muito difícil, porque no que nós falamos na atualidade, nós quase não utilizamos o teu, ti, né, o se, si, consigo. Nós utilizamos mais o comigo, contigo, né? O conosco e o convosco, eu acho que poucas pessoas utilizam na linguagem coloquial, né? Mas na linguagem formal, nós estamos sempre utilizando. Caso reto são os pronomes pessoais que sempre exercem função de sujeito da oração.
nunca exercem função de complemento. Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele e ela. No singular. No plural, primeira pessoa, nós. Segunda pessoa, vós. Terceira pessoa, eles e elas. O vós, ele quase não se utiliza atualmente. Por quê, professor? Porque nós nos substituímos por você e vocês. Caso oblíquo, todos os pronomes oblíquos exercem função de complemento, em especial de objeto direto ou indireto, diferenciando-os dos tônicos, pois estes são sempre preposicionados e não se prendem ao verbo pela colocação pronominal. Próclis, mesóclis e ênclis. Depois nós vamos ter um momento só para a gente falar um pouco sobre essas três posições do pronome. E se eu fosse falar nessa aula, ela ficaria mais alongada, né? Mas seria mais 30 minutos. Bom, caso oblíquo, nós vamos ter aqui a primeira pessoa do singular, me, segunda pessoa, te, terceira pessoa do singular, se ou a, les. Primeira pessoa do plural, nos, segunda pessoa do plural, vos, terceira pessoa do plural, pode ser o se, os, as e les. Deram-me o recado. O pronome em destaque é objeto indireto do verbo dar. Quem dá, dá a alguém, né? Deram-me. Viram-me no estádio. Me viram no estádio, né? Então, viram a quem? A mim. Então, nós estamos observando aí o pronome em destaque, ele é objeto direto do verbo ver. Quem vê, vê alguém. Ó, nós vamos ter dois grupos aqui. O, a, os, as. E no segundo grupo, lê e lês. Os demais pronomes oblíquos, átomos, podem exercer função de objeto direto ou indireto, indiscriminadamente. Porém, os pronomes o, as, os, as, que são as variantes, só podem exercer função de objeto direto. Enquanto o lê e lês só exercem função de objeto indireto. Professor, o que é objeto direto e indireto? Bom, como nós vimos naquela aula anterior, na função sintática, o objeto direto e o objeto indireto, eles são relacionados ao verbo. Eu amo. Quem ama? Eu. Ama a quem? Eu amo a alguém. Então, eu a amo. Esse a está exercendo a função de ela, né? Eu amo ela. Mas essa forma coloquial de falar, ela está fugindo às regras da gramática, né? O correto, ou que é bem dito, né? A forma mais formal de falar, eu a amo. Eu lhe falei a verdade. Eu lhe falei a quem a verdade? O verbo falar é transitivo direto e indireto. Vale dizer que a verdade é objeto direto e lhe é objeto indireto. Eu falei a verdade a você, a ti, né? Para mim ou para eu. Bom, aqui é um ponto muito importante na produção textual. Qual é o caso que eu falo para eu? Se o pronome exerce a função de sujeito do verbo, o verbo está no infinitivo, usa-se eu. Infinitivo ele não está conjugado. Trouxe o livro para eu estudar. Quem vai estudar? Eu. É o sujeito da oração. Então, o pronome reto, eu, é sujeito do infinitivo estudar. Nesse caso, eu uso eu. Nada de trouxe o livro para mim estudar, pois mim é pronome oblíquo, por isso não exerce função de sujeito. Se o pronome não exerce função de sujeito, é complemento. Então, usa-se para mim. Trouxeram
este presente para mim. Trouxeram o quê? O presente. Então, objeto direto para quem? Para mim. Objeto indireto. Nesse caso, mim é preposicionado e exerce função de objeto indireto do verbo trazer. Pronomes possessivos. Bom, esses indicam a relação de posse entre a pessoa, o eu, o tu, o ele, o discurso e o termo a que o pronome se refere. Meu celular ficou no bolso, no modo silencioso, durante a aula. Nossa casa está em reforma. Essa caneta é sua? Bom, então nós temos aqui os pronomes meu, nossa e sua, certo? Todos eles indicam uma relação de posse. Meu pertence à primeira pessoa. Nossa, eu mais tu. Nossa. Então, é a primeira pessoa do plural. Sua se refere a ele ou ela. Vamos lá, pronomes possessivos. Nós vamos ter primeira pessoa, meu, meus, minha, minhas. Segunda pessoa, teu, teus, tua e tuas. Primeira pessoa, meu, meus. E no feminino, minha, minha. Segunda pessoa, no masculino, teu, teus. No feminino, tua, tuas. Terceira pessoa, masculino, seu e seus. Feminino, sua e suas. Primeira pessoa do plural, masculino, nosso e nossos. Do feminino, nossa, nossas. Segunda pessoa do plural, não, segunda pessoa do singular, masculino, vós. Segunda pessoa do plural, masculino, vós. Segunda pessoa do plural, vossa, no singular, vossa, e no plural, vós. Terceira pessoa, seu, seus, sua, suas. Observem aqui que nós, no coloquial, no dia a dia, nós mal utilizamos o teu, teus, tua, tuas, vosso, vossas, vosso, vossas, né? Nós utilizamos o seu e os seus. Mas isso dá uma confusão quando eu fiz a pergunta aqui, ó. Essa caneta é sua? Não era para ter feito esse sua aqui, não. Essa caneta é sua, né? Observem aqui, porque se refere ao feminino singular. Bom, os pronomes demonstrativos, eles têm função de referência dentro de um texto. O que é isso, professor? Dentro de um texto, eles podem dar ideia de tempo, espaço e pessoa que fala dentro do discurso, né? Eles são utilizados para fazer referência à posição no tempo, no espaço e no discurso, de uma palavra em relação a outra ou ao contexto. São os pronomes que apontam para algo, podem variar em gênero e número. Este, esta, estes, esta. Aquele, aquela, ou serem invariáveis. Isto, isso e aquilo. Bom, vamos ver alguns exemplos em relação ao significado, a noção de semântica destes pronomes demonstrativos. Vamos ver aqui a posição em relação ao tempo. Este dia está lindo. O pronome este faz referência ao tempo presente, ou seja, ao dia de hoje. Esse ano que passou foi ótimo para mim. Esse já faz referência a um passado bem próximo. Aquele dia foi memorável. Aquele faz referência a um passado distante. Então, os pronomes demonstrativos, eles possuem uma ideia de tempo. No espaço, este caderno é meu. O pronome este é usado quando o objeto está próximo de quem fala.
caderno é seu, o pronome esse é usado quando o objeto está distante de quem fala, mais próximo do interlocutor, ou seja, da pessoa com quem se fala. Aquele caderno é de quem? O pronome aquele indica que o objeto está longe, tanto de quem fala quanto do interlocutor, com quem se fala. Está distante de ambos. Vamos ver aqui a imagem. Eu está próximo de mim, né? Eu. Então, eu vou usar o ex. Tempo presente, ex. Tempo, aí a ideia de tempo passado, próximo, eu vou usar esse. E o objeto está próximo ao interlocutor, próximo de ti. Então, eu vou usar esse. Se ele está distante, e o tempo é passado, distante, então eu vou utilizar aquele. E se o objeto está longe de mim, longe de ti, então eu vou usar aqui. Então, nós vamos memorizar, né, essa pequena pirâmide para utilizá-los na nossa produção textual. Nós temos os pronomes de tratamento, são palavras usadas para designar os interlocutores, as pessoas com quem nós falamos. E eles geralmente carregam uma carga de respeito e formalidade em uso. Os pronomes de tratamento sempre concordam com a terceira pessoa, no singular ou no plural. E por isso o pronome possessivo que acompanha esses pronomes é seu, sua, vosso, vossa, certo? Vossa Excelência deve comparecer ao evento de hoje, com seus convidados. Bom, então nós vamos observar aqui que esses pronomes eles são utilizados em situações formais, certo? Nós vamos ter aqui tratamento familiar, relação, né, íntima, nós vamos usar o você. Vossa Alteza, nós vamos utilizar com relação a príncipe, princesas e duques. Vossa Eminência, em relação a cardeais. Vossa Excelência, em relação a autoridades do governo e oficiais das Forças Armadas, os deputados, vereadores, né, o governador, o presidente. Vossa Magnificência, os reitores das universidades. Vossa Majestade, reis e imperadores. Vossa Meretíssima, em relação a juízes de direito, viu? Não é juízes de futebol, não. Vossa Reverendíssima, sacerdote. Vossa Senhoria, altas autoridades, bastante frequente na correspondência comercial. É utilizado no comércio, é utilizado com relação de uma empresa com outra. Vossa Santidade, só em relação a Papa. É tanto que o feminino aqui e o plural não tem. Vossa Senhoria, aí senhor, senhora, né? Então, em relação a respeito, pode ser pai, familiar, um patrão, né? Uma relação de tratamento não íntimo, social e distante. Bom, os pronomes indefinidos referem-se à terceira pessoa do discurso, dando a ela um sentido impreciso ou genérico. Podem ser variáveis em gênero e número. Nós já falamos sobre esses indefinidos, algumas, algumas, ou os invariáveis, alguém, nada, cada. Aqui é uma pequena tabela para vocês darem uma olhada, né? Os pronomes interrogativos são utilizados para fazer perguntas diretas ou indiretas. Podem ser variáveis, quais, ou invariáveis, que e que. Qual o nome da sua amiga? Pergunta direta. Eu não sei qual é o seu nome, ou eu não sei qual é o nome da sua amiga. Uma pergunta indireta. Desta forma, eu não utilizo o ponto de exclamação, de interrogação. Bom, também não vou apresentar o quadro que eu tinha para vocês, que nós já falamos sobre ele, certo? Então, vocês dão uma olhadinha aí e tiram suas dúvidas. Pronomes relativos relacionam-se com o termo que está em outra oração. Bem-vindo,
de conectivo para a oração que inicia, ou com o termo dito anteriormente na mesma oração, a fim de garantir a coesão na frase, podem ser variáveis ou invariáveis. Bom, neste caso aqui eu vou me prender um pouquinho mais, porque isso é importante, tanto para a produção textual de vocês, como para a nosso conhecimento, né, de uma leitura, a referência, né, a que se refere a questão de uma prova. O menino caiu no pátio. O menino foi embora. Então, eu vou construir uma oração do período composto, com as duas orações. O menino caiu no pátio e o menino foi embora. Então, o menino que caiu no pátio foi embora. Eu juntei as duas orações do período simples em uma oração do período composto. E essa oração, ela foi ligada aqui pelo que o menino que caiu no pátio foi embora. Nesse caso, o pronome relativo que faz referência ao substantivo menino e serve para conectar as duas orações. Este é um dos papéis dos pronomes, certo? Fazer a ligação da oração principal com a oração subordinada. Nós temos dois grupos, os pronomes variáveis e os pronomes invariáveis. O qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cujos, cuja, cujas, quanto, quantos, quantas, quanta, quanto. Então, eu levaria aqui em gênero e em número. Vai depender do que ele está ligando, da palavra que ele vai estar substituindo. E os invariáveis, que, quem, onde e aonde. É muito interessante esse onde, esse aonde, porque aonde dá uma ideia de movimento. Aonde nós vamos? E onde dá uma ideia de estático. Onde você está? Está parado, né? Não está em movimento. Então, muitas vezes nós temos confusões mentais em relação ao uso do aonde e do onde. Também é um assunto bem interessante para vocês pesquisarem sobre isso. A garota cujo pai é astronauta estuda na minha escola. Moro em uma casa onde há muita luz. Vivemos em uma época na qual há muito interesse. Bom, moro em uma casa onde há muita luz. O onde aqui, né, é o pronome e ele vai dar a ideia de estático. Vivemos em uma época na qual, em que, né? Então, esse pronome, ele está fazendo referência à época, ok? Observação. Quando for usar o pronome cujo, lembre-se que ele deve concordar com o substantivo que vem depois dele. E este, por sua vez, pertence ao substantivo que vem antes do pronome. Veja o exemplo. O menino cujas roupas estavam sujas foi embora. O cujas está concordando com roupas. Aqui, nesse caso, a garota, cujo pai é astronauta, estuda na minha escola. Observe que o cujo está concordando com o pai, por isso que ele está no masculino singular. O menino cujas roupas estavam sujas foi embora. Cujas concorda com roupas, e por isso ele está no feminino plural. Bom, para nós encerrarmos a nossa atividade, eu deixei aqui uma tirinha para vocês fazerem a correção. Vamos massacrá-los? Vamos. Vamos arrasar eles? Vamos. Mas antes, vamos acertar o pronome. Aqui vocês vão encontrar a oração no qual o pronome está mal colocado, certo? E vão fazer a correção. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Que ela tenha contribuído para que vocês tirem algumas dúvidas. E esse conteúdo ele é importante não só para a produção textual, mas para a interpretação textual. Ok?
Então, é muito importante que vocês façam uma leitura do material que eu deixei, mas que vocês também vão procurar. Procurem outros materiais e coloquem as suas dúvidas para que a gente possa tirá-las, ok? Então, a nossa aula de hoje, ela vai ser encerrada agora, e eu espero que na nossa aula interativa vocês façam essa questãozinha, para a gente poder corrigi-la, né? Eu vou levar mais algumas questões para vocês fazerem, ok? Obrigado, né? Façam as suas atividades, façam com bastante atenção, procurem pesquisar. Como eu sempre digo, não dá para abarcar tudo em aulas de 10, 15, 20 minutos. Um abraço.